Graça e paz. Capítulo 12 do volume 3 do livro O Homem Espiritual, de Otmani, editora Betânia. Vencendo a morte. Precisamos triunfar sobre o pecado, sobre o eu, sobre o mundo, sobre Satanás e sobre a morte. Da mesma maneira que existe o reino da morte sobre nós, existe também o reino da vida. Pois Romanos, capítulo 5, verso 17, diz: os que recebem a abundância da graça e o livre dom da justiça reinarão em vida. Cristo morreu para nos salvar, não apenas dos nossos pecados, mas também da morte. Quando nos identificamos com a morte de Cristo, morremos para o pecado e nos tornamos vivos para Deus. E então, a morte já não tem mais domínio sobre nós. A salvação que Cristo nos dá substitui o pecado pela justiça e a morte pela vida. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Podemos vencer a morte de 3 formas. Primeira, devemos confiar que não morreremos enquanto nossa obra não estiver terminada. Segundo, podemos vencer a morte por não temer a morte. Devemos não ter medo da morte, mesmo no momento da nossa partida desse mundo. E terceiro, devemos crer que seremos libertos da morte, pois vamos ser arrebatados pelo Senhor Jesus quando voltar para nos buscar. Em outras palavras, primeiro, só morreremos depois de terminada a nossa obra. Deus determinou para cada um de nós uma certa idade. Se não a alcançarmos, não teremos vencido a morte. Segundo, não ter medo da morte. Morrer é lucro. É incomparavelmente melhor. Aleluia! Terceiro, seremos arrebatados vivos. É assim que vencemos a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Esperemos com fé que Jesus venha e nos arrebate. Na cruz, o Senhor Jesus venceu totalmente a morte, e agora, antes do arrebatamento, Deus quer que sua igreja experimente essa sua vitória em Cristo. Deus quer que sua igreja experimente essa vitória que Cristo nos deu e nos dará. Por isso devemos resistir à doença, às fraquezas e ao sofrimento, fortalecendo-nos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Não se deixe abater pela doença, pelas fraquezas e pelo sofrimento. Fortaleça-se no Senhor Jesus e na força do seu poder. Até a ansiedade ou a tristeza da alma podem produzir morte. Precisamos resistir firmes, estando preparados em santidade para o nosso arrebatamento com Cristo. Resistamos e oremos ao Senhor. Senhor, por causa da tua vitória sobre a morte, agora resisto a todos os ataques dela. Estou determinado a vencer a morte agora. Senhor, torna-me vitorioso. Confiemos que nada nos poderá causar dano. Mesmo em meio à pandemia, podemos resistir a ela, não permitindo que ela nos ataque. Não devemos permitir que a morte nos atinja por meio da enfermidade. Devemos ansiar pelo arrebatamento de todo o nosso coração. O pecado mortal. 1 João capítulo 5, 16. Não se refere à morte espiritual, pois qualquer pecado que resulte em morte é um pecado mortal. Para vencer a mortalidade, temos de lutar com persistência contra o pecado, pois é ele que traz a morte. Ensinamentos do livro de Provérbios sobre vencer a morte. O que Provérbios fala sobre vencer a morte? Guarde meus mandamentos e eles te acrescentarão anos de vida e paz. Meus ensinamentos são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Na vereda da justiça está a vida. O ânimo sereno é a vida do corpo. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Os poderes do mundo vindouro. Já no presente podemos gozar os poderes do mundo vindouro. Embora nosso corpo esteja aguardando a redenção final, podemos hoje, pela fé, gozar antecipadamente os poderes do mundo vindouro, livres de fraquezas, doenças e morte. Como estamos no tempo do fim e a volta de Cristo não irá demorar, prossigamos confiando que não morreremos, mas veremos o rosto do Senhor Jesus ainda vivos. Por isso, purifiquemo-nos, assim como Ele é puro. Procuremos viver para Ele a cada momento, recebendo o poder da sua vida ressurreta para suprir todas as nossas necessidades, do espírito, da alma e do corpo. Que possamos estar tão cheios do céu, que a carne não tenha mais lugar em nós. Que o Senhor Jesus possa satisfazer nosso coração, de modo que não desejemos mais ninguém. E que o Espírito Santo faça brotar este pedido no profundo do nosso coração. Vem, Senhor Jesus! Maranata!